Fala, amigos do Sport Rádio. Tamo junto, galera. Aqui é Guilherme. Eu sou de Minas, mas estou em Brasília. Eu queria saber do Flavinho, que ama muito o Mengão. Como que o Zé Ricardo vai fazer para jogar Conca, Diego e Everton Ribeiro, caso o Everton Ribeiro vir. E avisar pro Berril que ele tá jogando bola, viu? Porque ele não tá lembrando mais disso, não. Um abraço, Fox Sport Rádio, o melhor programa da TV brasileira e mundial. Tamo junto, Fox. Obrigado. Na palma, se ele nos elogiou, merece palma. Perguntou pro cara certo, hein? Perguntou pro cara certo. Eu não amo o Flamengo, não tenho nenhum interesse em saber como é que o técnico vai fazer. Não é problema mesmo. Os mimimi. Primeiro, o jogador não foi contratado. Tá? Você fala com o Então, eu não fico, porque posso fazer isso que é outro. Nem eu faço. Não tem homem aqui. Agora eu quero ver. Primeiro, o jogador... Por que você deixar a unha do dedinho comprida? Lembra do Zé de Caixão? Ao contrário dos meus colegas aqui que passam horas especulando sobre a presença de um jogador que não foi contratado ainda, como o jogador não foi contratado, eu não vou ficar aqui dando sugestão pro treinador, isso é um problema dele. O técnico, o cara não foi contratado, o meu querido. Como ele é chato. Não sou chato. Queridão, não foi contratado. É muito mala. A hora que o cara for contratado, a gente discute aqui. O senhor é realista ou o senhor é chato? Outra coisa, a gente já discutiu aqui, a Flaniquito já escalou o Everton Ribeiro em várias formações possíveis do Flamengo. Com Conca, sem Conca, com Diego, com Conca com a meia arriada, com Conca com a meia levantada, com Diego com a 10, com Diego com a 30. Que número? E você acha o quê? E você acha o quê? Eu não acho nada. Não, você tem que achar alguma coisa. O cara perguntou pra você eu não tenho que achar alguma coisa. Como é que o Flamengo vai jogar? Com o Diego, com o Conca e com o Everton Ribeiro. Você tem que ter uma opinião. Nós já falamos disso no programa. Não, tô falando você. Não tem, não. Repete, o cara acabou de perguntar. Não tem nenhuma opinião sobre isso. Não, senhor, repete. Sabe por quê, Bonitão? Porque o atleta não veio. Tá, e se chegar, vai jogar que jeito? E se minha avó Não, mas aqui a gente tem que fazer essas coisas. Não tem. Você tem que respeitar o telespectador. Não, respeito também. Sua mãe, como jogaria o Everton Ribeiro? De novo, nós fizemos 2 programas inteiros, 3 semanas atrás, quando o Ben já trouxe a informação, e não estou desdenhando a informação. Mas se o telespectador existia a informação que o Everton Ribeiro poderia jogar no Flamengo. A audiência é rotativa. Isso suscitou 2 programas inteiros, eu já não aguentava mais. Você aprendeu como é que é ajudar. Ele pode jogar aberto pelo lado do campo. Eu não quero que me ajude, eu quero que se dane onde ele jogue. Vamos ajudar. Eu não quero saber onde ele vai jogar. Sabe por quê? Você tem aversão ao Flamengo. Você tem aversão ao Flamengo e ao Corinthians. Eu tenho aversão à não notícia. Como você escalaria o Everton Ribeiro? Aberto pelo lado do campo com 2 atacantes. O Borja, eu falei que ia jogar no Palmeiras, falou que eu tava louco. Não, mas isso não, pera um pouquinho. Sim, lembra? Não, ainda tem mais uma pergunta que o rapaz disse a você. Por que o Berril não está jogando bem no Flamengo? Isso que ele está jogando? Não sou técnico dele, não sei onde ele mora. Mas você não sabe nada, você está sendo preparado. Eu queria agradecer ao presidente do Flávio Gomes. Foi um prazer ter trabalhado com ele. Aqui, eu não chuto e não tento adivinhar as coisas. Mas não é questão de adivinhar, mas o futebol, a adaptação. Você viu por que ele não está jogando futebol dele? Eu vou falar que os caras vão falar aqui, ó. Ele chegou agora, ele está se adaptando no país. Quer ver? Felipe Facincani. Você que é bem informado. Depois o assunto não me interessa. Então, qual assunto te interessa? Não, esse particular. Corinthians e Flamengo. Esse é assunto que não te interessa. Do time lá do Atílson, no Tocantins. Eu acho isso interessante. Isso é legal, tá bom. Facincani, por que o Berril não está jogando bola? Não faz assim. Olha, o fato do Flamengo ter um time hoje que não tem privilegiado muito o estilo do jogo do Berril, para mim é algo que é bem determinante. O Flamengo hoje é uma equipe que tem rodado muito mais a bola na valorização dela, em vez de ter esse time muito mais espetado, que seria a característica do próprio Berril, né? Tanto é que até o próprio Zé Ricardo tem tentado dar uma outra cara ao Flamengo agora nos últimos jogos, com Trauco aberto por um lado, o próprio Rodinei em algumas opções em segundo tempo, mas o Flamengo não é esse time tão rápido, tão incisivo como todo mundo pensa, muito pelo contrário. O Flamengo é um time hoje que tem tentado cadenciar um pouco mais essa bola para não dar o contra-ataque ao adversário, como fez no ano passado, por exemplo. Ô, meu menino, então, pera um pouquinho. Como você escalaria... Pera um pouquinho. Como você escalaria o Everton Ribeiro no Flamengo? Então, Beija, eu falei aqui, eu jogaria com 2 volantes ali, o Márcio Araújo e o William Arão, uma linha de 3 à frente ali, eu colocaria o Berril na direita, centralizado o Diego e o Everton Ribeiro na esquerda, e lá na frente o Guerreiro. Só que a vaga do Berril, ela tá em aberta porque ele tá jogando bem. Tirou o Conca, ele falou com o Então, Conca não, mas aí que tá. Ele perguntou como é que escalaria o Flamengo com esses 3 jogadores. Eu coloco o Conca, Pascoal, para dividir posição com o Diego. Ele
briga por posição com o Diego. Eu não vejo o Conca com a velocidade para jogar pelos lados do campo, coisa que o Flamengo precisa hoje. E para acompanhar a lateral, né? Então é isso, é justamente isso. Hoje em dia, quando você tem um jogador aí de lado de campo, Pascoal, esse cara que compõe aquela linha de 3 ou de 4, o cara que joga aberto pela ponta, ele precisa ter essa rapidez. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não necessariamente, mano. Você pode pegar o cara da beirada, ele pode entrar na diagonal e fechar o meio, e um cara do meio, nos volantes, pode fazer. O Santos jogou muito assim. O Robinho nunca acompanhou a lateral. E quem saía para fazer a cobertura de lateral era o Thiago Maia ou o Renato, para que o Robinho pudesse ter esse conforto, mas ele só fechava ali no meio, ajudava a compor o meio-campo, para não dar espaço para o adversário tocar a bola. Você pode fazer isso também. Você, entendeu? Você vai ter que tirar um cara ali do meio. Então, aí você saca quem? Dessa linha? Não, você pode colocar o Conca ali, entendeu? Você pode tirar o Berril, por exemplo, e deixar o Everton Ribeiro, o Diego e o Conca. Lá na frente o Guerreiro. E desses jogadores do meio campo, o Arão, ou o Rômulo, ou o Márcio Araújo, um desses vai fazer a proteção do lateral para aquela beirada. E ele recua para fazer para preencher esse espaço no meio campo. Deu uma aula agora. Nossa, olha, eu fiquei encantado. Eu fiquei aqui embasbacado. Aprendi com você agora. Você percebe? Eu aprendi com você agora. Eu ainda manteria os dois jogadores. Eu queria só fazer uma pergunta para o Mano. O Berril jogaria no Corinthians? Então, Pascoal, depende. O Berril que está jogando hoje no Flamengo é difícil, porque não está jogando bem. Ó, Série B, ela já levantou a bola. O Berril que foi contratado jogaria. E se o Flamengo não quiser também, faz o teste. Manda lá para São Jorge. Vai pagar com o quê? Facincani. Pergunta. Manda o Marquinhos Gabriel pro Flamengo. Felipe Facincani, o Flamengo está trazendo mais reforços aí pro Brasileirão? O aguardo do Flamengo, por exemplo, é essa definição do caso do Everton Ribeiro, né? O Flamengo não desistiu de negócio, o Flamengo mantém aquela proposta que foi feita, só que o problema é que o Flamengo não quer pagar esses 5 milhões de euros, né? Da forma, no cash, daquela forma direta, como os árabes exigem. O Flamengo quer uma quebra desse valor em algumas parcelas, os caras não abrem mão, e sem contar que a pedida inicial do Everton para o Flamengo foi uma pedida maior daquilo que o clube também quer bancar de salário para o jogador. Então existe um impasse, sem contar que o próprio Flamengo tem no elenco dele o Conca, além do Ederson, jogadores que fazem essa função e que o Flamengo está no aguardo desses jogadores entrarem em forma para também serem opções a Diego, mais jogadores que fazem essas funções de meio de campo, para que o Flamengo também não gaste um cartucho no Everton Ribeiro, sabendo que algumas soluções podem estar no próprio elenco. E o Facincani hoje, contra o Atlético Goianiense aí pela Copa do Brasil, volta o Ederson, né? Finalmente. Então, pois é um nome que interessa aí ao torcedor, que interessa ao técnico Zé Ricardo, à própria diretoria. Foi uma contratação feita com muito custo há 2 temporadas, um jogador que ainda não conseguiu render fisicamente o esperado com a camisa do Flamengo. Hoje tem essa possibilidade de jogar diante do Atlético Goianiense no Maracanã. Então é um jogador que o Flamengo tem muito carinho em tentar recuperá-lo, porque ele tem uma experiência europeia, é um jogador que tem qualidade com a bola nos pés e talvez seja essa grande opção, esse grande nome aí para o segundo semestre do Flamengo, que, como eu disse, está no próprio elenco um reforço e o Flamengo assim não precisaria gastar um valor tão alto num jogador de mercado. Agora o Facincani estava falando aí, estava mostrando umas cenas dos jogos aí, do jogo do Flamengo Maracanã. Você viu um mosaico? Pô, cara, você viu que tomou top. aqui bancada, hein? Você viu? O Rei do Rio. E a cara do Flavinho, cara de inveja. A torcida portuguesa não consegue montar o I do mosaico. Imagina o restante. Que mosaico monstruoso, 8 letras. Os caras não conseguem montar o I do mosaico. Não tem torcedor pra preencher o I. Mosaico, escambau. Mostra de novo, recupera aí a produção, por gentileza. Vai ver o mosaico, vai ver. Flavinho babou na mesa. Eu quero falar uma coisa pra você. Olha lá. A torcida portuguesa não monta o I. Nossa, que frase enorme. Olha, porque ficou bonito, faltando hein? gente Ficou pra show, preencher. hein? Tá feio o mosaico. Ficou show, hein? Não tinha ninguém no Maracanã. Tá vazio, tudo Você tem razão, você tem razão. feito, não tem essa Engraçado, ele enxerga as coisas, né? Primeiro ele chegou, a polícia batendo nos caras do Chile, ó, quando todo mundo viu o contrário. Agora ele não enxerga torcedor na arquibancada. Que eu enxergo, que eu enxergo o que vocês não enxergam, isso está muito claro. Na última decisão da quase Portuguesa, tudo. quando vocês estiveram no estádio do Morumbi? Foi no Morumbi. O Mano aquela tem partida. Na última decisão de 1996, no Brasileiro. Só tinha torcedor Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Que rapaz? Acho que em português mesmo tinha 3 ou 4. Porque foi português foi obrigado a jogar Agora, pra no Jardim alegria, Leonor. Eu fui nesse jogo. É verdade que naquele jogo final foi 2-2, né? O Não, foi primeiro 2-0 para o português aqui e 2-0 para o Grêmio lá. Então é verdade que falaram que como jogar por 2 resultados iguais. Aí, você sabe quem falou isso? Olha quem falou. Ele não falou. Ele falou. Ele é agressivo. Ele ensinou. Ele ensinou Olha, quem? agora para alegria de Oswaldo Pascoal, vamos ouvir ele.
Ahora tenemos que cambiar el chip, tratar de enfocarnos en lo que viene ahora. Eso ya es pasado, obviamente ha sido algo bonito, algo muy lindo, del cual ahora tenemos que ser tenemos que jugar con más fuerza porque queremos todos los títulos, así que los partidos que vienen ahora no van a ser nada fácil. Y eso de que vamos a jugar con equipo chico, más abajo, es teoría. Los equipos más bajos son los que más problemas dan. Todos quieren jugar bien contra Flamengo, así es mejor momento. Apenas llevo 4 meses y ya tengo mi primer título con Flamengo. Y no solo el primero con Flamengo, sino a nivel profesional, que para mí es algo muy bueno, ¿no? Entonces, pero seguir así, obviamente Flamengo siempre quiere ganar todos los campeonatos que se le crucen e vamos a intentar hacer isso. Parabéns, Trauco. Tá jogando bem. Parabéns. Mas ele é bom jogador? Ele está melhorando, tá indo muito bem. Melhor lateral em atividade da América do Sul é o Trauco. É o Trauco? Bom, você tem o dom também. Você vê um jogo de alguém, é o melhor disso. Pô, tô vendo o cara desde janeiro. Não, o Polenta, você falou Quando que era falou do Corinthians, ele falou que era o Guilherme Arana. Agora tá falando do Flamengo, ele fala que é o Trauco. O Arana é muito bom. Mas da América do Sul, o Trauco hoje, em atividade aqui, é o melhor. O Trauco tá indo. Quando foi feita essa foto aí, Boscó? Nunca foi. Isso é uma montagem daquelas falsas. Isso é a maior farsa. A orelha dele tá estranha. Eu sei até quem fez a farsa. Quem foi? É o aniversariante do dia? Eu não falo nada, mas eu não acuso ninguém, você sabe disso, eu fico calado. Felipe Facincani, hoje o Fluminense enfrenta o Liverpool do Uruguai. Sim. Você sabe quem é sócio honorário? De quem? Do Liverpool? Lá do... Não. Paul McCartney. Ringo Starr. Paul McCartney. Do Liverpool do Uruguai? Sócio honorário. Do Uruguai? É. Porque você acha que o mundo acaba onde? Em Porto Alegre? Falou do Uruguai, você acha que ele ia tomar Não ia falar nada do Uruguai. Deixa eu falar, o Paul McCartney, alguém enganou ele. Ele foi lá fazer um show, aí o dirigente foi, levou a camisa e não sei o quê. Falou, realmente, o Paul McCartney hoje vai estar antenado, torcendo pro Liverpool. Mas, ô, Facincani, acho que pode ser. Falar nisso, eu sou contra times com o mesmo nome. Então o teu time, por exemplo, não podia chamar Corinthians, porque o teu time é uma imitação barata de um time inglês. Ele pegou as pedras na mão. Chamar Corinthians Esporte Clube. Sem pedra na mão, Flavinho. Entrega o Oscar pra ele. Não precisa agredir, Flavinho. Eu sou contra o Barcelona. Entrega a taça lá. Entrega o Oscar. Foi bem, ele foi bem. Ele foi bem. Pega lá. Palmômetro, Não. Aí, só os paga-pau. O negócio é o seguinte: o Corinthians casual. Facincani aplaudiu? Vamos falar a verdade, que o Corinthians casual ele não é um time profissional, é um time amador da Inglaterra. Não é Corinthians. O Corinthians é o quê? Não tem o Corinthians. Não tem o Corinthians. Mas aí que tá. É um time amador. É um time amador. Então, isso daí foi uma homenagem que o Esporte Clube Corinthians Paulista fez àquele clube inglês. Mas existe uma grande diferença. Cuja camisa é completamente diferente da do Corinthians. Que é. A camisa do Corinthians Casual, que é o que originou, é cor de rosa. A camisa do Corinthians É só perguntar pro Facincani do Fluminense. Mas você fala em Corinthians, ele tem um ataque Eu não falei em Corinthians. Eu não falei em Corinthians. Ele tem ataque. Corinthians e Flamengo, ele se transforma. Eu não falei de Corinthians, nada. Eu falei Facincani, hoje tem Liverpool, Uruguai e Fluminense. Aí eu fui falar um negócio, ele tem uma tara pelo Corinthians, pelo Flamengo, um fetiche. Eu acho uma que é uma coisa que ele explica. Facincani e o Fluminense hoje. O Fluminense hoje joga com força máxima por parte do técnico Abel Braga. Vai priorizar, inclusive, a Copa Sul-Americana nessa temporada, o Fluminense, sim. Então, time completo, repete a escalação no final de semana contra o Flamengo. Equipe com aquela formação de sempre, Diego Cavalieri, o Lucas, o Renato Chaves, o Henrique e o Léo. Aí os equatorianos, o Sornosi também, o Orejuela com o Wendel. Lá na frente, o Wellington Silva, o Henrique Dourado e o gloriosíssimo Richarlison. Richarlison que tá bom jogador, tá na seleção do Campeonato Campeonato Dourado vivendo um grande momento, é o virtual artilheiro do próximo vai ser convocado. Próxima escalação do Tite vai ter ele está apostando, tem uma aposta aí, ele vai apostar. Grande momento, cara. Fala quem vai ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por favor. Dourado. Ah, então esquece, não vai marcar 3 gols. Deixa eu falar um negócio, fala em Richarlison. O Richarlison, esse é do Fluminense, mas o Richarlison do São Paulo, do Atlético Mineiro, enfim, do Fluminense. Jogou no Fluminense também, o Richarlison. Jogou uma vez? Jogou no Fluminense.
Richarlison foi contratado pelo Guarani. Ótima contratação. E achei extremamente de mau gosto, repugnante a atitude de alguns poucos torcedores. Poucos. De ir lá e jogaram bombas e criticaram e, sabe, desdenharam a contratação do Richarlison. É óbvio que essas bombas, essas críticas, não é porque o Richarlison é mau ou bom jogador. Até porque, na minha opinião, o Richarlison é bom jogador. Eu também acho bom jogador. É bom jogador. Porém... E vai ser treinado por um bom treinador. Porém, e também as pessoas falam, tem gente que fala se o Richarlison é homossexual ou não é homossexual. Isso não é da minha conta, não é do meu interesse. O que a gente tem que julgar é o jogador. E é óbvio que esses protestos de alguns torcedores do Guarani são absolutamente condenáveis, da mesma forma que a gente vê um ataque racista. Claro, igualzinho. Tá certo? É a mesma coisa. Você xingar um jogador negro de macaco é um absurdo. Você xingar um jogador ou ofender, não estou falando se é o Richarlison ou não é, mas pelo fato do cara ser gay ou não, é tão repugnante quanto, ou não. E aconteceu um ato assim também na Argentina no final de semana, o lateral do Boca, né? Contra o Estudiantes. Contra o Estudiantes foi. O colombiano. Só para terminar, porque eu conheço o Richarlison, eu conversei com ele, é um cara extremamente, é uma excelente pessoa. E quanto tempo ele ficou no São Paulo? Irmão do Alexandro, que está indo para o Curitiba. Eu queria dizer o seguinte, ele foi o jogador mais regular do time em 2007. Durante 2007 anos, ele foi o jogador mais regular do time. Ele foi convocado na seleção brasileira. Durante anos no São Paulo, ele teve de conviver com uma atitude tão repugnante quanto da torcida do São Paulo, que era quando a torcida cantava o nome de todos os jogadores do time, menos do Richarlison. não cantava o nome do Richarlison. Mas era a torcida organizada, né? Não era do torcedor em geral. Espera um pouquinho. Gente, não vamos passar a mão em ninguém. Não passando a mão. Torcida organizada faz parte do conjunto de torcida. Sim, mas essa você consegue identificar. Né? Ontem não foi torcedor do Guarani, foram torcedores organizados também. Então, mas a gente, eles compõem, para agora usar a palavra num contexto correto, eles compõem o universo de torcida, né? A torcida independente faz parte da torcida do São Paulo. A torcida, eu não sei qual do Guarani que fez essa aberração, comentou esse absurdo, faz parte da torcida do Guarani. Então, e o Richarlison conviveu com isso durante anos no São Paulo. Esse rapaz é um rapaz corajoso, porque ele enfrenta esse tipo de comportamento de gente homofóbica, virulenta, preconceituosa, agressiva, enfim. E torço para que seja um sucesso no Guarani. Fazer uma aposta, uma ótima contratação. Vou fazer uma aposta com o torcedor do Guarani, que eu conheço bem, eu tive a grande honra de ter trabalhado no Guarani. O torcedor legal do Guarani tem de se levantar contra essas coisas. O prazer e a honra de ter trabalhado no Guarani. Eu trabalhei no Guarani. O torcedor do Guarani vai aplaudir o Richarlison no final do ano. Ele falou isso. Eu tenho certeza disso. Vai aplaudir o Richarlison no final do ano. E tem um detalhe interessante nessa história toda, que é o seguinte. Esses ataques que tem ao Richarlison são por deduções. Porque o Richarlison nunca falou... seja por o que for. Mas ele nunca falou, olha, eu sou homossexual. Mesmo que tivesse dito, bem, não minimiza nada o fato. Eu sei, mas você tem que respeitar os outros. Eu sei, concordo também, mas estou falando, ele nunca se posicionou. Sim, claro. Então, é mais absurdo. Mas, Benja, mesmo que ele tivesse posicionado, eu acho que a opção sexual de cada um cabe a si próprio, cara. Não tem que ficar julgando o outro porque, gosta disso ou gosta daquilo. Que se dane, se o cara cumprir os horários dele, se o cara for um bom profissional, ele é isso que o torcedor tem que julgar, profissional. Não é opção isso ninguém pode... cara. O Richarlison é extremamente profissional. Cumpre tudo, vai chegar na frente dos outros, vai sair depois que os outros, vai treinar mais do que todo mundo, porque ele sabe que precisa disso. O ser humano, em determinados momentos, ao invés dele evoluir, ele acaba piorando, cara. Ele começa a se deteriorar com o passar do tempo. Um negócio que durante muito tempo não tinha talvez aí uma atenção tão grande, inclusive por parte da mídia, Pascoal, que era atitudes racistas, homossexuais, as pessoas deixavam meio que passar. Falavam um pouquinho, mas não tinha o oba-oba que tem hoje. Hoje, diante de tudo que está sendo noticiado, de tudo que está sendo combatido, cara, as pessoas ainda ficarem com um pensamento pequeno e ridículo como esse, é absurdo, cara, é absurdo. Lembrando só que o Guarani joga a Série B esse ano, o Guarani subiu ano passado. Pro brasileiro? Pro brasileiro, não subiu no Paulista, permaneceu na Série A2, né? Disputou o campeonato e não conseguiu subiram acesso. São Caetano e Bragantino, Subiram São Caetano e Bragantino, né? Campeão e vice.
E toda a sorte do mundo ao Richarlison e ao Guarani, porque o Guarani é um time, gente, de uma importância muito grande no futebol brasileiro e que está precisando se recuperar. Acho que a força de Campinas, né? Campinas foi muito forte no futebol com esses dois times fortes. Então seria muito legal o Guarani voltar. Bom, já que estamos falando de Campinas, vamos mostrar agora os gols.